Um detalhe, se vocês olharem essa implementação do algoritmo de backpropagation é o seguinte, aqui a gente está propagando o exemplo um, calculando os gradientes, aí a gente mostra o exemplo 2, acumula aqui no gradiente, né, para ser o gradiente em relação ao primeiro exemplo, em relação ao segundo. A gente está basicamente mostrando todos os exemplos e calculando o gradiente com base em todos os exemplos, que é o que a gente tinha discutido antes, né? Como é que é o gradiente do que a gente está calculando? É o gradiente da função de custo, J, em relação a um peso. O que é a função de custo? É a performance da rede sobre todos os exemplos, sobre todos os N exemplos. Né? Essa era a definição do J que a gente tinha visto. Então, quando a gente usa essa implementação, a gente mostra, se eu tenho 1000 exemplos, eu vou mostrar 1000 exemplos, calcular o gradiente da função de custo avaliada sobre esses 1000 exemplos e aí fazer a correção dos pesos de acordo com esse gradiente, tá? Ou seja, eu só faço uma atualização de pesos depois que eu olhar todos os meus 1000 exemplos uma vez. Isso aqui é a maneira correta, entre aspas, de implementar o backpropagation, é a maneira mais precisa, tá? Mas qual que é uma limitação desse problema? É que se eu tiver, digamos, 1 milhão de exemplos, eu começo a minha rede lá com pesos aleatórios. Aí eu quero fazer a primeira correção nesses pesos, aplicar o gradiente neles. Para eu fazer a primeira correçãozinha, eu tenho que passar por todos 1 milhão de imagens. Aí eu faço uma pequena correção nos pesos em direção ao gradiente. A rede está um pouquinho melhor só, uma correção só. Para fazer a segunda correção, tem que passar sobre todos 1 milhão de imagens de novo. E aí eu faço a segunda pequena correção. E aí, então, esse processo acaba ficando muito lento se o número de dados de treinamento que vocês têm é muito grande. Porque para cada pequena correção eu tenho que passar em todo o dataset completo. Tá? Então, uma alternativa, isso aqui é o que se chama treinamento em batch. Batch significa eu pego toda a sacola inteira de dados e passo por todos os dados para calcular como eu tenho que fazer a atualização nos pesos. Essa é a atualização mais correta, digamos, porque é a atualização que faz a rede melhorar em todos os exemplos, não apenas em alguns, em todos eles. Mas ele é lento esse processo. Então, ao invés de fazer o treinamento em batch, é mais ou menos funciona da seguinte forma. Digamos que a minha rede tivesse só dois pesos, tá? O peso θ1 e θ2. Esses aqui são meus pesos θ iniciais, tá? Esse ponto azul. O que vai acontecer? Eu vou calcular a função de custo J passando por todos os exemplos e ver qual é o gradiente dela em relação ao θ1 e vou calcular o gradiente da função de custo passando sobre todos os exemplos para o peso em relação ao peso θ2. Aí digamos que o gradiente disse aumenta o θ1 isso aqui e aumenta o θ2 isso aqui. Então com base nisso, o novo θ vai ser, eu vou andar na direção desse gradiente, né, que disse aumenta o θ1 aqui nessa direção positiva, portanto, e aumenta o θ2 na direção positiva também um pouquinho menos. Aí o peso passaria desse valor inicial para esse outro aqui. A vantagem dessa atualização de batch, onde eu passo por todos os exemplos e calculo o gradiente com base em todos, é que é a direção mais correta, é a maneira mais precisa, digamos, numericamente, de eu atualizar os pesos. A desvantagem é que ela é muito lenta, porque para cada pequena atualização no gradiente eu tenho que passar por todos os exemplos. Se tiverem muitos, fica muito devagar isso aqui. Então, uma outra ideia seria a seguinte: eu mostro o primeiro exemplo, a primeira instância de treinamento, e calculo o gradiente dos pesos da rede com base apenas nesse único exemplo. Eu finjo que só existe ele no meu conjunto de dados. Calculo o gradiente e aplico o gradiente. Aí eu vou ter feito uma pequena correçãozinha na rede. Depois eu pego e apresento o segundo exemplo, vejo a predição feita pela rede para o segundo exemplo, calculo o gradiente apenas com base nesse segundo, ou seja, é como se eu estivesse fingindo que o meu dataset tem só o exemplo 2. Calculo o gradiente e aplico o gradiente, faço as correções. Então, eu estou mostrando exemplo, eu mostro um exemplo, calculo o gradiente e aplico. Mostro um exemplo, calculo o gradiente e aplico. Notem que agora a correção é feita depois de cada exemplo individualmente, ao invés de eu mostrar todos os meus exemplos e aí só, então, calcular o gradiente. Qual que é a vantagem disso aqui? A vantagem desse processo que chama treinamento estocástico é que ele é muito mais rápido, ele faz correções na rede de forma muito mais rápida. Por exemplo, eu primeiro mostraria só o exemplo 1 e calcularia o gradiente. E aí, então, em relação ao peso 1, aí esse gradiente diz, opa, aumenta o θ1 aqui na direção positiva por essa quantidade. Aí, estou mostrando o exemplo 1, né?
calculo o gradiente ainda tendo mostrado só o exemplo 1 para o outro peso. Ou seja, finjo que o meu dataset só tem o x1, só o exemplo 1, a instância 1. Calculo os gradientes, esse outro gradiente em relação ao outro peso diz para aumentar o θ2 nessa direção, e aplico essa correção. Então, o meu peso vai passar daqui, né, aumenta isso aqui no x, no θ1, e aumenta isso aqui no θ2. Esse é o meu novo peso. Essa aqui eu acabei de fazer uma correção com base no exemplo número 1 de treinamento. Agora eu vou passar por 2. Então, vou calcular qual é o gradiente do θ1 em relação ao exemplo 2. Então, eu passo o exemplo 2, finjo que ele é o único que existe no meu dataset, e vejo qual é o gradiente em relação ao primeiro peso. Digamos que seja um gradiente negativo, dizendo, tá, move daqui para cá, né, daqui desse valor um pouco para a esquerda. E ainda só usando o exemplo x2, calculo o gradiente, ele diz, tá, muda desse valor atual um pouquinho na direção positiva. E aí eu corrijo esses pesos atuais para seguirem o gradiente agora com base no exemplo número 2. E aí eu vou vir para cá. E aí eu continuo mostrando, digamos, o exemplo 3, aí ele vai ser atualizado para lá. E no final das contas, depois que eu passei pelos 3 exemplos, o caminho que eu fiz foi desses pesos iniciais, vim para cá, para esse outro peso, depois de mostrar o primeiro exemplo, vim para esses pesos depois de mostrar o segundo, vim para esse peso depois de mostrar o terceiro. Então, quando eu fui exemplo por exemplo, o final desse processo aqui, depois que eu passei pelos meus 3 exemplos, me levou desse ponto, desses pesos, para aquele peso lá. Essa aqui é a atualização efetiva final que o treinamento estocástico faz, o treinamento onde eu vejo um exemplo por vez. Mas lembrem que a direção correta, se eu passasse todos os exemplos de uma vez só, era essa aqui, ó. Essas direções não batem necessariamente. Então, o treinamento estocástico ele tem a vantagem de que ele é muito mais rápido de implementar. Eu estou fazendo atualizações na rede muito mais frequentemente, então a minha rede já está melhorando o tempo inteiro, de pouquinho em pouquinho. Só que a combinação, assim, a concatenação dessas pequenas várias correções feitas individualmente pode acabar me levando para um estado da rede, um conjunto de pesos, que não é o conjunto perfeito, ideal, que é o que eu teria obtido se eu tivesse mostrado todos os exemplos e feito uma correção zona só que funciona para todos. Tá? Então, o estocástico ele é mais rápido, mas ele não é tão preciso. Então, a vantagem é isso aqui, tá? Eu posso fazer essas atualizações de forma muito mais frequente, mas a direção final combinada, depois de mostrar o primeiro exemplo, o segundo e o terceiro, pode não ser bater tão perfeito com a direção correta. O que está acontecendo aqui? Vamos pensar assim, ó. Quando a gente mostra todos os exemplos de uma vez só, o que eu estou calculando é o gradiente, é a correção dos pesos que faz a rede ficar melhor para todos os exemplos, porque eu estou calculando o gradiente usando todos eles. Se eu mostro só o exemplo número 1 e calculo o gradiente com base apenas no exemplo número 1, esse gradiente vai fazer a rede ficar melhor apenas na instância 1. Então, a rede podia estar boa para um monte de coisa, mas essa atualização que eu vou fazer daqui para cá é uma atualização que faz ela melhorar especificamente e apenas, por exemplo, 1. Aí, quando eu faço a correção daqui para cá, tendo mostrado a instância 2, ele vai corrigir toda a minha rede para melhorar apenas, por exemplo, 2. E depois, para melhorar, para ficar um pouco melhor, por exemplo, 3. Qual que é um possível problema de eu fazer essas correções de forma individual? É que, digamos que a minha rede estivesse funcionando para tudo, mais ou menos para todas as instâncias. Aí eu mostro uma instância só, a instância 9. Aí eu calculo o gradiente e agora a rede toda vai ser atualizada para ficar melhor para a instância 9. Só a instância 9, necessariamente. E aí, ao fazer essa correção para ficar melhor especificamente para a instância 9, ela pode, digamos, perder os pesos que antes estavam boas para as outras instâncias. Então, é como se eu estivesse sempre fazendo a rede ficar melhor, mais precisa para os últimos exemplos que ela viu. E aí, com base nisso, ela pode esquecer os exemplos bem anteriores. Tá? Só para dar um exemplo um pouco mais concreto, imagina que vocês têm lá a predição das notas das pessoas da turma, que nem eu tinha mostrado. Imagina que no nosso conjunto de treinamento a gente tem 1.000 exemplos, 1.000 alunos, os primeiros 500 são homens, os últimos 500 são mulheres. Se eu fizesse treinamento estocástico, primeiro eu vou fazer a rede ficar melhor para prever a aluna número 1, depois a aluna número 2, depois a aluna número 3. Primeiro eu vou fazer ela melhorar para todas as mulheres, depois que eu passar por todas as 500 mulheres, eu vou começar a fazer a rede ficar melhor para o aluno número 1, para o aluno número 2, até o aluno 500. Então, nessa parte final da correção,
eu estou fazendo a rede ficar cada vez melhor para prever os alunos homens, e ao ficar fazendo apenas isso, levar em consideração apenas os alunos homens, ela pode acabar perdendo os pesos que ela tinha que funcionava para prever alunas mulheres. Então, é por isso que esse peso combinado aqui, ele de certa forma, é como se ele estivesse sempre indo atrás das últimas instâncias que tu mostrou para a rede, ao invés de tentar calcular uma atualização zona só gigante, que faz a rede ficar melhor para todo mundo, para alunos e alunas. Tá? É por isso que essas direções podem ser distintas. Tem algum meio termo, será? Porque eu disse que aqui a atualização estocástica ela é bem rápida, mas ela não é tão precisa. A atualização em batch ela é super precisa, mas é muito lenta. A gente pode ter um meio do caminho, tá? Que é o seguinte, ao invés de eu mostrar um exemplo, calcular o gradiente, mostrar outro exemplo, calcular o gradiente, eu posso mostrar, digamos, os primeiros 50 exemplos. Finjo que o meu dataset tem só os primeiros 50. Apresento eles, calculo a função j, calculo os delta, calculo os gradientes, e esses gradientes vão ser, então, as correções nos pesos para que a rede fique melhor para os primeiros 50 exemplos. Aí eu aplico o gradiente. Aí depois eu mostro os outros 50 seguintes, dos 51 até o 100. Finjo que o meu dataset tem só esses 50 próximos exemplos, apresento eles, calculo o gradiente e aplico. Então agora o gradiente não está levando em consideração nem todos os meus 1000, porque fica super lento, mas também não está vendo de um em um. Eu estou tentando achar atualizações que funcionem para blocos de 50 alunos. Primeiro para 50, primeiro 50, depois para os 50 seguintes, assim por diante. Se vocês embaralharem os alunos ali no início e fizerem dessa forma, essas direções tendem a ficar mais precisas. Quanto maior for cada um desses subconjuntozinhos que vocês estão demonstrando aqui tem 50, mas poderia ser 100 ou poderia ser 150. Quanto maior isso aqui, mais preciso fica os gradientes calculados, mas também mais lento fica, porque eu tenho que mostrar muitos exemplos. Se aqui for 500, eu vou ter que mostrar 500 exemplos, só depois de mostrar 500 que eu vou calcular o gradiente. Essa ideia de, ao invés de mostrar apenas mostrar um número 50, por exemplo, isso aqui é o que se chama treinamento de mini batch. Porque lembra, quando a gente mostrava todos, era o batch, né? Se eu mostrava todos os 1000, é o batch de todos os 1000. Mini batch, eu divido esses 1000 em vários bloquinhos, de 50 em 50, por exemplo. Treino 50, calculo os gradientes, aplico os gradientes. Pego os próximos 50. Então, aqui, o tamanho do mini batch, de cada bloquinho desse, que se chama um mini batch, aqui tem tamanho 50. Tá? Então, aqui ele é, de certa forma, o melhor dos dois mundos. Ele permite ainda atualizações razoavelmente rápidas, principalmente quando esse número aqui não é enorme, e as direções finais de atualização são relativamente precisas. Elas não podem não bater exatamente com a direção que o batch calcula, mas elas chegam perto o suficiente. Então, se a gente pensar, a gente, na verdade, tem 3 modos de treinamento. Num extremo tem o treinamento em batch, que é o primeiro que eu mostrei. Vocês mostram todos N exemplos e calculam o gradiente com base em todos os N's, e aí só depois que mostra todos os N exemplos, vocês aplicam a correção. No outro extremo, vocês mostram um exemplo, calcula e aplica o gradiente, mostra outro exemplo, calcula e aplica, e faz um por vez. E aí, no meio do caminho, a gente tem o treinamento mini batch, onde a gente mostra K dos 1000 exemplos, digamos, calcula os gradientes com base nesses K, aplica eles, depois mostra os K seguintes, tá? Que seria do índice K mais 1 até o 2K, calcula os gradientes com base nesses K aqui e aplica eles, e vai fazendo isso, tá? Até passar por todos os 1000 exemplos. E aí isso aqui constituiria o que a gente chama de uma época de treinamento. Eu tenho 1000 exemplos e dividi de 100 em 100, por exemplo. Então, o tamanho do meu mini batch é K igual a 100. Então, mostro os 100 primeiros, aplico os gradientes, mostro os 100 seguintes, aplico o gradiente, mostro do 200 até o 300, até, sei lá, do 700, 800, do 800 até o 900 e do 900 até o 1000. Então, eu tive, se o meu K for 100 e eu tiver 1000 exemplos, eu tenho 10 desses mini batches de tamanho 100, né? Contabiliza todos os meus 1000. Depois que eu faço o mini batch 1, que é para os primeiros 100, mini batch 2, que é para os 100 seguintes, mini batch 3, que é para os outros. Depois que eu passo por todos, que eu faço todos os mini batches, para todos os exemplos, isso é uma época de treinamento, que se chama. Uma época significa eu passar por todos os exemplos de treinamento. E aí, depois que eu passo por todos, repito, passo por todos de novo e fico fazendo isso até a rede convergir, né? Até os pesos pararem de mudar, por exemplo. Notem uma coisa aqui. Aqui, quando vocês usam um treinamento em mini batch, que é o mais comum, tá? Quando vocês forem implementar o trabalho, eu recomendo fortemente que implementem isso. Vocês podem escolher aqui o tamanho do mini batch, né? Qual é o valor de K, ou equivalentemente, vocês podem escolher quantos mini batches existem.
Porque digamos que vocês têm mil exemplos, vocês dizem, eu quero que o tamanho do mini batch seja 100, então isso vai significar que vocês têm 10 mini batches. Então vocês podem escolher o valor de K. Ou vocês podem dizer de forma equivalente, eu quero 10 mini batches. Qual que é o tamanho de cada um? Bom, se eu tenho 1000 exemplos, dividido por 10 mini batches, cada mini batch tem tamanho 100. Então vocês podem escolher qualquer um desses dois. Notem que o treinamento estocástico é o equivalente aqui quando eu seto K igual a 1, porque eu apresento o primeiro, quando K igual a 1, eu mostro um exemplo, calculo o gradiente e aplico, mostro o segundo, aplico. Então, isso aqui é um subcaso do mini batch, quando K igual a 1, e esse aqui também é um subcaso do treinamento mini batch, quando K é o número de instâncias. Então, o meu mini batch, na verdade, inclui todas as instâncias, eu mostro todas elas. É por isso que eu recomendo fortemente que vocês, quando forem implementar no trabalho 2, implementem isso aqui, porque tendo esse código para mostrar bloquinhos, né, esses mini batches de exemplos e fazer o cálculo do gradiente com base nesses subconjuntos, ao invés de todos ou ao invés de apenas individuais, vocês têm esses dois casos de graça para vocês. E aí vocês podem implementar o que for acabar ficando mais rápido. Mas esse aqui normalmente é o que roda mais rápido o aprendizado. Ele aprende bem mais rápido fazendo isso aqui do que isso e bem mais preciso do que usando treinamento estocástico.